A paz do Senhor a todos. Nós hoje estudaremos mais um livro do Antigo Testamento. Hoje nós faremos um estudo sobre o livro de 1 Reis e o título da nossa aula é Da Prosperidade à Divisão do Reino. Os versículos chaves desta aula estão lá em 1 Reis, capítulo 6, versos 12 e 13, e diz assim: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. O segundo trecho central para o nosso estudo está lá em 1 Reis capítulo 9, verso 9, que diz assim: Porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito a seus pais e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Nós temos aqui um resumo de todo o conteúdo desta aula. Então, nós iniciaremos falando sobre os aspectos gerais do livro de 1 Reis, autoria, data, título, propósito e divisão do livro, e dividimos a nossa aula em duas partes. Na parte 1, intitulada A Prosperidade do Reino de Israel e a Centralidade da Lei de Deus, nós falaremos sobre a sabedoria de Salomão, a construção e dedicação do templo. A parte 2, nós intitulamos O Reino Dividido, Ameaças Internas, Problemas Externos, o Grande Cisma, Elias, o Profeta do Senhor. Nós também mostraremos uma tabela dos reis mencionados no livro de 1 Reis. Nós também falaremos a respeito da cronologia e tentaremos, ao longo da nossa aula, responder a 3 questões. Primeira, como um reino tão próspero foi dividido em tão pouco tempo, cerca de 40 anos? Se nós formos olhar de Salomão, até a divisão do reino, nós temos um período muito curto de 40 anos. A segunda questão, quais as consequências que a adoração a outros deuses provocou em Israel? E a terceira questão, qual a importância do profeta Elias neste contexto? Então, essas 3 questões serão respondidas ao longo do nosso estudo. A autoria é incerta, mas os estudiosos concordam que este livro foi escrito por alguns dos exilados da Babilônia. Entre os nomes mais aceitos, nós temos Esdras, Isaías e, mais provavelmente, Jeremias. O livro de 1 e 2 Reis teriam sido compostos como um único livro. Na Septuaginta teriam sido considerados como 2 livros, divididos em 2 livros, como nós temos nas Bíblias atualmente, 1 e 2 Reis. E este livro foi composto no ano de 550 a.C., durante o cativeiro da Babilônia. O título e o propósito do livro, nós podemos dizer que o livro de 1 Reis, ele está focado na narrativa a partir dos reis de Israel. Então, a centralidade do livro está na história dos reis de Israel, ainda começando com o Reino Unido. Então, ele dá continuidade à narrativa de 1 e 2 Samuel e trata dos acontecimentos desde a morte de Davi por volta do ano de 970 e do reinado de Salomão, quando o reino ainda está unido, ou está unificado, e é o período de apogeu do reino de Israel, até o início do reinado de Acasias, em 853 a.C., num período em que o reino já está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, o livro vai abranger um período de 120 anos e ele vai, como nós dissemos, vai tratar de como um reino tão próspero, um reino tão conhecido, admirado, chegou à sua divisão e depois no livro de 2 Reis até o cativeiro.
Então, essa é o enfoque do livro. E o propósito, nós podemos dizer que é demonstrar que a obediência à lei de Deus traz prosperidade e bênção, a violação da aliança do Senhor traz declínio e fracasso, e em todo o tempo Deus preserva o remanescente que vai proclamar o seu nome e a obediência à sua palavra. Então, essas são questões que vão perpassar todo o livro. Sobre a divisão do livro, nós temos uma sugestão de duas partes. A primeira parte, que trata sobre o Reino Unido, então vai falar sobre a ascensão de Salomão ao trono, as últimas palavras de Davi, a sabedoria de Salomão, a edificação do templo, a prosperidade do reino de Salomão e a queda de Salomão. E a segunda parte, o reino dividido, a divisão do reino, reis de Judá e Israel e o ministério do profeta Elias. A primeira parte do livro foi intitulada A Prosperidade do Reino de Israel e a Centralidade da Lei de Deus. Esta primeira parte nós falaremos sobre um período áureo do Reino de Israel, além de uma unidade territorial, política. Nós temos também um período de grande prosperidade e de centralidade da lei de Deus. Então, neste período, o povo está totalmente unido e a lei de Deus rege todas as ações no reino. E esta regência está sendo conduzida por Salomão, filho do rei Davi. Salomão não é o primogênito, então há uma disputa em relação à sucessão do trono. Quem ocuparia o trono de Davi? Davi tinha outros filhos, mas Salomão é aquele a quem Davi tem do Senhor, que é o escolhido de Deus para reinar. Então, debaixo de uma intercessão e de um cuidado de Betseba e do profeta Natã, Salomão vai assumir o trono. E ele ainda é muito jovem, Os estudiosos dizem que ele talvez tenha menos de 20 anos, em torno de 20 anos ou um pouco menos, Não há uma concordância sobre a idade, mas ele é muito jovem. E ele tem nas mãos um reino que foi conquistado por Davi, foi dado por Deus a Davi. Davi era um rei muito querido. Então, Salomão tem uma tarefa muito difícil, para conduzir, para realizar. E Salomão, então, ele teme por essa responsabilidade. Então, o capítulo 3 de 1 Reis vai falar um pouco sobre esses primeiros momentos em que Salomão assume o trono e os seus desafios, e como ele encara estes desafios, Então, diz que ele amava o Senhor, ele sacrificava ao Senhor. Então, ele foi até Gibeão para sacrificar. E o Senhor apareceu a ele em sonhos. Esta é uma história bastante conhecida. Nós vamos ler aqui um apanhado desse capítulo, deste primeiro trecho, que é bastante conhecido. Então, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então, este relato vai dizer sobre esta visão, que Salomão teve em sonhos. Deus diz a ele: o que você quer que eu te dou? E ele diz: Senhor, eu quero sabedoria para discernir entre o bem e o mal e julgar, e poder julgar o teu povo.
Isso agrada muito o coração do Senhor. E o Senhor diz a Salomão assim: como você não pediu nem riquezas, nem longevidade, eu vou te dar sabedoria como nenhuma outra pessoa já teve ou terá na face da terra. E além disso, eu também te darei riquezas e também te darei honras como nenhum outro rei jamais teve. Então, o Senhor, Salomão agradou o coração do Senhor ao pedir sabedoria. E Deus deu a ele muita sabedoria, comparada a nenhum outro homem na face da terra. Então, diz assim, também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, nós temos aqui pontos muito importantes desse trecho, né? A sabedoria de Salomão era muito vasta. Ele podia discernir, ele tinha conhecimento sobre muitas coisas, né? Compara aqui a areia do mar. Então, ele era um homem muito sábio. E diz que era maior do que a de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. E do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, são dois pontos, né? Os do Oriente, que são as civilizações mais antigas, né? De que se tem notícia, as civilizações orientais, né? Da Índia, da China, né? E também a civilização até então cujo conhecimento era muito conhecido, que era dos egípcios, né? Os egípcios eram grandes conhecedores, fizeram grandes desenvolvimentos em diversas áreas do conhecimento, e estes conhecimentos foram sendo transmitidos, né, a outros povos, às outras civilizações, mas a sabedoria de Salomão era maior do que a desses reinos tão antigos. E diz assim também que o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ter com ele para ouvir-lhe a sabedoria, que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Então, nós temos aqui Salomão sendo destacado, né, como uma grande autoridade internacional. Vinham pessoas de todos os lugares para ouvir-lhe a sabedoria, né? Então, ele era um homem muito conhecido e muito respeitado. E era um grande conselheiro internacional, né? Nós vemos hoje essas figuras de destaque, né? Figuras internacionais, que são grandes homens, grandes autoridades. Então, Salomão, ele já tinha isso. Ele já tinha essa autoridade e era um homem muito respeitado por sua sabedoria. E as pessoas vinham ouvir a sabedoria, vinham ouvir os seus conselhos e traziam muitas coisas, né? Objetos que são os objetos mais preciosos, né? Prata, além da prata e do ouro, nós temos roupas, armaduras, especiarias, que eram também objetos de muito valor na antiguidade, né? E animais também. Então, assim, a palavra de Deus diz sobre essa sabedoria que Deus deu a Salomão. Era uma sabedoria que era admirada e levou o conhecimento de Deus a muitos povos, porque esta sabedoria vinha do Senhor. E Salomão levou essa sabedoria de Deus a muitos povos. Então, Salomão, tendo prosperidade e sendo um rei muito conhecido, muito famoso, e também tendo boas relações, né, estabelecendo boas relações comerciais, políticas, né, com os povos ou com os grandes impérios daquele momento, ele teve todas as condições para construir o templo do Senhor. Então, ele trouxe, né, dos materiais mais preciosos, dos materiais mais conhecidos e mais resistentes daquele período, né? Então, os cedros do Líbano, ouro, madeira, né? Ele trouxe
trabalhadores também. Ele convocou homens hábeis, homens que sabiam trabalhar, né, trabalhar os metais, trabalhar a madeira, para construir a casa do Senhor, para construir o templo do Senhor. Então foi um trabalho muito bem feito, muito bem executado, planejado, né, desde o planejamento até a execução, foi um trabalho de muito sucesso. A construção e a dedicação do templo foi um momento áureo do reinado de Salomão. Então, aqui nós temos algumas referências, né, que atestam aquilo que nós dissemos. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Então, aqui ele está falando com os sidônios, né, que nós podemos conhecer, ou que também é conhecido como os fenícios, né, um povo também bastante importante da antiguidade. E Salomão vai buscar esses mestres, né, que podem instruir, que podem ensinar o trabalho com a madeira, com os cedros do Líbano. Depois diz assim: formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel e se compunha de 30.000 homens. E por último, em 1 Reis 7, 13 e 14, diz assim: enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com Salomão e fez toda a sua obra. Então, Salomão buscou, né, os melhores artesãos, os melhores, as pessoas mais hábeis para trabalhar com a madeira, com o bronze, para realizarem o trabalho da casa do Senhor. Então, ele não mediu esforços para fazer o melhor, para trazer o melhor material, tanto físico quanto humano. E Salomão, então, depois de construído o templo, ele consagra o templo ao Senhor. E diz assim em 1 Reis 8, versos 10 e 11. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. 1 Reis 8, versos 1. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, versos 10 e 11. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. 1 Reis 8, 22. E aí ele faz a oração, em que ele pede ao Senhor, para que o Senhor ouça, né, as orações daqueles que estiverem no templo, que o Senhor faça uma grande obra, que o Senhor abençoe o seu povo. E então nós temos aqui um relato que podemos dizer que é o momento, o ápice do reinado de Salomão. É um momento, toda essa prosperidade, toda esta fama, todo este reconhecimento que Salomão tem, na consagração do templo, nós temos ali a figura de um rei escolhido por Deus, de um líder político, um líder espiritual do povo de Deus, alguém levantado pelo Senhor, cheio de sabedoria, cheio de poder, para fazer a vontade do Senhor. E uma coisa muito importante, quando diz, né, que uma nuvem encheu a casa do Senhor, que os servos do Senhor não puderam permanecer ali, nós vemos que Deus aprovou tudo aquilo que Salomão fez, né? Deus se fez presente ali naquele momento, né? Ele trouxe a arca do Senhor, a presença do Senhor, né, para o templo, e Deus encheu com a sua glória. E aí nós nos perguntamos, né, como um reino tão próspero, né, foi dividido em tão pouco tempo? Nós temos aí cerca de 40 anos e o reino Salomão, nesses primeiros anos, né, ele tem esse auge, né,
esta grande bênção de Deus em sua vida e depois ele peca contra o Senhor e perde esta bênção. Ele ainda mantém o reino, a unidade do reino até o final da sua vida, mas depois, já com o seu filho, nós temos um reino dividido. E isso em 40 anos, né? Então, é uma pergunta que, quando nós lemos o texto, nós nos fazemos. Então, a palavra de Deus diz: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias de sua vida, e tinham paz por todo o derredor. 1 Reis 4, 21 e 24. E aí nós temos esse trecho que já contrasta bastante com este primeiro trecho. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora a de Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam ao seu Deus. 1 Reis 11, versos 7 e 8. Então, por que né, este reino tão próspero, um homem tão sábio, caiu em idolatria, né? Então, nós vemos que Salomão, ele pecou contra o Senhor, através destas mulheres estrangeiras, né? Nós sabemos que provavelmente parte dos casamentos que Salomão contraiu, né, eram casamentos políticos, né, casamentos talvez mulheres que tenham sido dadas por presente, né, era um homem muito conhecido, mas essas mulheres, né, sendo Salomão já velho, lhe perverteram o coração, e Salomão acabou, para agradar estas mulheres, caindo em idolatria. E ele chegou ao ponto de fazer santuários a esses deuses, né? O que era a abominação a Deus. E então nós temos esta segunda parte da nossa aula, que nós já temos um cenário bem diferente deste primeiro, né? Nós temos o reino dividido. Então Salomão introduziu um culto a deuses, né, a deuses das nações dentro de Israel. Então, como nós dissemos, né, ele levantou altares a esses deuses e isso foi terrível, né? E essa adoração trouxe graves consequências, né? Então, quais são essas consequências? Nós temos a ameaça externa. Então, havia paz, mas quando há o pecado, os inimigos de Israel se levantaram contra o povo. E aí nós temos mencionados dois inimigos de Israel, Hadad, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada. Em 1 Reis 11, 14 a 22 e 23 a 25. E diz que eles intentavam contra Israel, eles odiavam Israel, né? E eles faziam planos contra Israel e se levantaram contra Israel. E também Salomão enfrentou problemas internos. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Então, nos dias de Salomão, Salomão, apesar de sofrer as consequências dos seus atos, né, nós temos aí inimigos que se levantam, nós temos já um juízo de Deus sobre a vida de Salomão, que o filho dele, no reinado do filho, o reino seria dividido. E aí, com a morte de Salomão, nós temos dois reinos. O reino de Israel, reino do norte, cuja capital é Samaria, e o reino de Judá, reino do sul, cuja capital é Jerusalém. E o reino do norte de Judá fica com a tribo de Benjamim.
E aí nós temos uma nova configuração geográfica, né, do reinado de Israel. Antes um reino unido, né, unificado, e agora um reino dividido. Então aqui é o reino do norte, capital Samaria, e aqui o reino de Judá, capital Jerusalém. E nós temos o grande cisma, né, a grande divisão do reino. Essa divisão política, ela na verdade era o reflexo de uma divisão espiritual. O grande cisma da religião hebreia, o sincretismo religioso e a perda da identidade de parte do povo de Deus. Esta grande divisão, ela provocou uma situação terrível para o povo de Deus, que foi a perda da sua identidade, né? Parte das tribos perderam a identidade. Antes viviam sob a mesma lei, a lei de Deus dada a Moisés, sob a regência de um único rei. Agora havia o sincretismo religioso, não havia mais a obediência à lei de Moisés, havia outras leis, outras ordens que foram introduzidas com esse sincretismo religioso e o povo perdeu a sua identidade. Então diz assim em 1 Reis 12, 27 a 29. Se este povo subir, nós temos então Roboão reinando em Judá e temos Jeroboão reinando em Israel. Jeroboão era alguém que Deus havia constituído como rei, que Deus deu todas as possibilidades, né, de que ele fosse um rei de acordo com a vontade de Deus, que fizesse a vontade do Senhor. Mas Jeroboão, ele tomou as suas próprias decisões, ele tomou conselho com os homens e não obedeceu a palavra do Senhor. Então, neste trecho agora que nós leremos, né, vai falar sobre as suas atitudes, né, diante da lei de Deus que era conhecida, mas que ele se desviou dessa lei. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e outro em Dan. 1 Reis 12, 27 a 29. Então, Jeroboão, ele foi escolhido por Deus para reinar, né? Deus, dentro deste juízo de Deus, Deus preparou Jeroboão para reinar, mas Jeroboão, ele, com medo de perder o reino, se o povo subisse a Jerusalém, que era em Judá, então ele fez uma grande abominação. Ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Dan e outro em Betel. Além disso, ele constituiu sacerdotes que não eram dos levitas e também acrescentou uma festa no calendário judaico que não eram daquelas 3 festas estabelecidas por Deus, né, que o povo deveria se apresentar no templo. Então, ele provocou um grande desvio da lei dada por Deus a Moisés, né? E diz assim em 1 Reis 14, 23 a 24. Porque também os reis de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Olha que ponto chegou, irmãos. Prostitutos cultuais. Era algo terrível. Então, de um rei, de um equívoco, né, cometido por Salomão, diversos outros equívocos foram acontecendo, né? E foram introduzidos práticas que, por fim, trouxeram grandes danos ao reino, né? Então, aqui nós temos, né, já o reino dividido. No reino de Israel, nós temos Jeroboão, depois nós temos Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri, Acabe e Acasias. Que nós temos o tempo de reinado e as referências na Bíblia.
E depois nos reinos do sul nós temos Judá, né? Nos reinos do sul de Judá, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Todos filhos de Salomão, todos filhos de Davi, descendentes de Davi, conforme a promessa do Senhor, que não faltaria rei para governar, né? Desde Davi, Deus fez essa promessa a Davi, que não faltaria rei para governar, e Deus manteve essa promessa, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E aqui nós temos uma cronologia, né? Então nós vemos aqui que em 40 anos, né, nós temos a divisão do reino. Então, de 1970, quando é o início do reinado, de 970 a.C., que é o início do reinado de Salomão, até 931, 40 anos aproximadamente, nós temos aqui, então, uma situação bastante trágica, com a adoração a outros deuses, sincretismo religioso, perda da identidade, uma tragédia para Israel. Israel era impedida de subir a Jerusalém, que era uma ordenança do Senhor ao seu povo. Então, nós temos uma situação bastante complicada. E nós temos, então, qual a importância de Elias neste contexto? Então, em 1 Reis 16, 31 e 32, nós temos uma situação bastante difícil. Então diz assim: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar à casa de Baal que edificara em Samaria. Então Acabe, ele introduziu o culto a Baal em Samaria, edificou um altar em Samaria para Baal. O povo de Deus, então, agora estava corrompido, não obedecia mais à lei de Deus, né? Havia se desviado da lei do Senhor, daquelas ordens expressas para que eles não tivessem outros deuses, para que eles adorassem somente a Deus, né? Então, foi uma situação que um abismo foi chamando outro abismo, e essa situação de pecado foi num crescente terrível. E Acabe se casou com uma mulher fenícia, que era adoradora de Baal. E Elias, ele teve uma importância muito grande, porque ele era o profeta do Senhor que exortava o povo a um retorno à ordem de Deus. Diz assim, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, se nós lembrarmos daquela situação de prosperidade, né, do reinado de Salomão, o Reino Unido, todos aqueles presentes que Salomão recebia, nós vemos um contraste imenso com a situação do tempo de Elias, né, do reinado de Acabe. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Havia uma situação de fome, de pobreza, né? E isso era ocasionado por esse pecado do povo. O Senhor não havia mais a bênção de Deus ali, né? Havia um culto corrompido e o Senhor não recebia aquilo. E diz assim em 1 Reis 18, versos 16 e 17. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Então, Elias era chamado por Acabe de perturbador de Israel, porque Elias se opunha ao culto a Baal, a esse abandono da lei de Deus. Elias exortava o povo a um retorno, ele falava da parte do Senhor, e para Acabe isso era perturbar aquela ordem, né, que Acabe estabeleceu. E diz assim 1 Reis 18, 20. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E esse então é um trecho daquele episódio em que Elias confronta, né, os profetas de Baal. E o Senhor então traz fogo do céu, né, e consome as ofertas. E todo o povo vê que o Senhor é Deus, né? E diz que todo o povo disse, né? Só o Senhor é Deus. Então nós vemos que Elias, ele era
um daqueles profetas levantados por Deus para trazer a palavra de Deus num período de escassez. Essa fome, nem chuva nem orvalho, era também uma figura espiritual daquela situação onde não havia mais a presença de Deus, onde Deus se manifestava através de vidas que o Senhor preservou, mas era uma situação muito difícil, né? Elias, então, em alguns momentos também se sentiu sozinho, como nós já estudamos, já vimos, né? Mas o Senhor fez uma grande obra através de Elias, né? O Senhor cumpriu um ministério maravilhoso, que vai aí nos últimos capítulos do livro de Reis, e aí nós temos ali nos primeiros capítulos de 2º Reis, nós temos o finalzinho do ministério de Elias, né? E a sua morte, que foi algo glorioso, porque ele foi levado por carros de fogo, né? Então nós temos aí a figura do servo de Deus, que traz a palavra de Deus num momento de grande apostasia, de grande afastamento. Então, nós aqui concluímos o nosso estudo sobre o livro de 1º Reis e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. É uma bênção poder estudar a palavra do Senhor, é uma bênção poder conhecer os mandamentos do Senhor, e nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê sempre poder para cumprirmos a sua palavra, né? Para que nós tenhamos essa vida de Deus em nós. Então eu me despeço agora de todos, que todos fiquem na paz do Senhor e nos vemos em breve.